Arnaldo Antunes já dizia: dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel, mas ele também pode ser um vil metal ou uma outra coisa qualquer. Mas afinal, o que é dinheiro? E qual é a sua história? É isso que nós vamos ver de forma breve neste vídeo. Dinheiro está presente em toda parte. É difícil imaginar um país que não tenha dinheiro. Embora seja possível, mas isso é uma outra história. A forma de dinheiro mudou muito ao longo do tempo, tendo assumido formas muito diversas, formas bem diferentes do que imaginamos hoje. Dinheiro já foi cabeça de gado, já foi concha, já foi pena, já foi sal. Dinheiro já foi objeto com peso, como pó, como grão, como pepita. Dinheiro já foi lingote. Ornamentos já foram usados como meio de troca, portanto como dinheiro. Animais também já foram. Além, é claro, das mercadorias no sistema de escambo, que os colonizadores da América usaram de forma muito astuta e injusta. Não se sabe exatamente quando é que surge a moeda metálica. A moeda como nós conhecemos hoje, metal mesmo, com as informações de valor, com a origem, mas pelo menos desde os lídios elas já são conhecidas. Moeda metal que foi predominante durante muito tempo, desde tempos mais remotos até algumas centenas de anos atrás, mas com o tempo surgiu o papel moeda. Os chineses foram os pioneiros usando papel moeda desde o século X. E aí, nos séculos seguintes, o papel moeda foi se afirmando, se disseminando especialmente a partir do século XVIII. No século XX, ao lado das moedas metálicas, o papel moeda se consolidou. Ele se espalhou por todas as partes do mundo, sendo usado por grandes potências, por países dominados, por colônias. Da mesma forma, também no século XX surgiu o cartão de crédito. Eles surgem dentro de novas mudanças importantes no capitalismo, ligadas à afirmação definitiva do capital financeiro e, claro, a hegemonia dos bancos. Depois disso, em meio a uma nova revolução liderada pela informatização, a gente tem o surgimento das criptomoedas. Mas afinal de contas, o que faz uma coisa ser dinheiro? Primeiro, para alguma coisa ser considerada dinheiro, ela precisa servir como meio de pagamento. Ela deve ser reconhecida e aceita em determinada comunidade. Significa que a comunidade local, regional, nacional e internacional, ela precisa confiar que aquele objeto, aquele símbolo, ele signifique alguma coisa em termos de meios de troca, que ele será capaz de representar o valor das coisas que são comercializadas. Assim, se alguém produz algo com os próprios meios de produção ou trabalha para alguém, a pessoa terá lucro ou ela terá salário, coisa que é representada por sua vez por uma moeda, seja ela metálica, de papel ou fiduciária. Claro que também existem outras formas de ganhar dinheiro, como os investimentos, por exemplo, seja em títulos, seja em ações, seja também através dos rendimentos de poupança. Mas enfim, sigamos. Com o dinheiro que uma pessoa ganha, ela compra coisas para sobreviver, para subsistir, para luxo, coisas que antes eram trocadas, eram escambadas. Em alguns casos ainda são escambadas, são trocadas. Alguém trabalha por alguma mercadoria, por comida, por exemplo, ou por material de trabalho. E aí a gente teria outras formas de trabalho, trabalho compulsório, trabalho que é análogo à escravidão. Mas voltemos ao dinheiro. Para transportar coisas, para trocar por outras coisas, nem sempre é viável, nem sempre é fácil e por vezes é impossível fazer. Por isso passou-se a usar o dinheiro para representar o valor das coisas. Um objeto que pode ser facilmente transportado, que cabe na bolsa, que cabe no bolso. Mas do que é feito o dinheiro? Esse dinheiro pode ser de metal, pode ser também de papel. Esse dinheiro pode ser simbólico, ele pode nem mesmo existir fisicamente. Até um tempo atrás se usava como material das moedas o ouro, a prata, por serem metais mais nobres, por serem aceitos em várias regiões diferentes. Para que fossem confiáveis, as moedas eram padronizadas, elas eram controladas, inclusive para evitar falsificações. No que nós conhecemos por Baixa Idade Média, existiam centenas de moedas. Moedas diferentes entre elas, nas diferentes regiões, nos diferentes reinos, cunhadas cada uma delas com um peso, com um valor. Isso porque dinheiro, moeda, não tem um valor nominal, que é o que está escrito, e tem também um valor real, que é o que realmente ela vale. Seja como for, existiam centenas de moedas, o que dificultava muito o controle e também o comércio, que dificultava a troca de mercadorias nas diferentes regiões europeias, no norte da África, na Ásia. Foi assim que procurou-se centralizar as cunhagens, ou seja, a fabricação de moedas, ligando as moedas aos reinos unificados que iam surgindo na Europa. Do século XVIII em diante, o papel moeda se tornou mais comum, emitido por bancos regionais e nacionais. E é claro que esses papéis exigiam confiança. E aí, pelo menos até as primeiras décadas do século XX, se usou o que se chamou de padrão ouro, ou seja, o papel moeda, o dinheiro de forma geral, precisava ser lastrado no ouro, ou seja, esse dinheiro precisava ser confiável e, portanto, o país precisava
precisava ter uma reserva de ouro. E aí nós tivemos a época do padrão ouro ou da tentativa dela, já que ela não deu muito certo e foi abandonada ao longo do tempo. Desde a década de 20 a gente tem também o surgimento do cartão de crédito, que a princípio tinha uso limitado a alguns clientes mais fiéis dos bancos, ou seja, gente mais endinheirada mesmo. Mas com o tempo os cartões foram se popularizando, foram se espalhando pelo mundo e hoje em dia eles fazem parte do cenário de qualquer país ou quase qualquer país do mundo. Por muito tempo houve o predomínio de algumas bandeiras de crédito, como Diners Club, Mastercard, Visa, mas nos últimos anos as bandeiras têm se multiplicado e muitas delas nem mesmo têm necessidade de ligação com algum banco, ou eles são ligados a bancos virtuais sem agência física. E os próprios cartões podem ser virtuais, não precisam nem de banco e eles podem ser inclusive provisórios. A última grande transformação na forma do dinheiro tem sido as criptomoedas ou as cybermoedas. Essas cybermoedas se utilizam da tecnologia do blockchain e também da criptografia para assegurar a validade das transações e também para criar novas unidades de moeda. Na era da informática, da informação, da internet, parece natural que o dinheiro também assuma uma forma virtual, uma forma tecnológica de circulação. O certo é que seja como o dinheiro tradicional, com depósitos ou poupança, por exemplo, com letras de câmbio, com papéis do tesouro ou com ações, ou seja ainda como moedas virtuais, o dinheiro está circulando cada vez mais rápido. Ele tem circulado de forma instantânea entre as diversas regiões e instituições de bancos, de crédito, de comércio, na internet, mas é claro que esse dinheiro perdeu muitas das suas características tradicionais. Muito desse dinheiro já não tem mais lastro, muito desse dinheiro não tem nenhum lastro com o ouro, por exemplo. Não está em lugar nenhum, muito desse dinheiro é apenas número. Para ter esse dinheiro, as criptomoedas, por exemplo, você não precisa nem ter reservas de ouro, ou nem mesmo você precisa ter relações diretas com a produção real. Há quem diga que o dinheiro hoje nem exista de verdade, que ele é uma grande ficção.